Santo Deus, querido Senhor, abençoa-nos agora para trazermos a palavra de Deus segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações e abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, no nome de Jesus Cristo, para a honra, glória e louvor do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Eu convidaria a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, no capítulo de número 14. Evangelho segundo João, no capítulo de número 14. O Evangelho de João é, sem dúvida, um evangelho apaixonante. É um evangelho que foi escrito por João já em idade avançada, mas foi vivido por João em idade jovem. É um evangelho, então, onde estas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, que foram aqui registradas, são palavras que amadureceram em João. Que como numa estufa, essas palavras estiveram adquirindo um crescimento, um desenvolvimento pleno, até serem finalmente registradas por um mover do Espírito Santo na vida do apóstolo João, o apóstolo do amor. Este é um evangelho que nos revela Jesus de uma maneira toda especial, nos revela o Verbo encarnado, aonde João assim o diz, e esta é a verdade, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. É um evangelho de revelação de glória. E que possa o Senhor realmente revelar a sua glória aqui. A maior parte deste evangelho fala dos últimos dias da vida de Jesus Cristo. Talvez eu pudesse até mesmo afirmar a você que os últimos 7 dias de vida do Senhor Jesus ocupam grande parte deste evangelho. E então nós temos aqui o que? As últimas, as derradeiras palavras de Jesus antes de ser levado à cruz. E quão importantes foram essas palavras, quão importantes foram essas ministrações, e algumas das palavras mais amadas de todos nós se encontram justamente no Evangelho de João. E uma delas nós estaremos, inclusive, lendo-a aqui, neste texto que se inicia no primeiro versículo do capítulo 14 do Evangelho segundo João. Diz a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?
E aqui está uma das palavras mais maravilhosas que existe no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Note que não diz ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, ou seja, sem dúvida nenhuma, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E lembre-se que no capítulo de número 13, Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Se me amais, vos amareis uns aos outros, como eu vos amei. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Antes de mais nada, essa palavra que Jesus disse, nessa conversa íntima, nessa conversa com seus discípulos, nesse diálogo revelador, maravilhoso, é a palavra que toca em todos nós, quando Jesus disse: eu sou o caminho. E a ênfase é que Ele é o caminho, pois ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ninguém se achega ao Senhor senão através do seu Filho amado, no qual Ele se compraz. Eu sou o caminho, não há outro caminho, só há um caminho, e Jesus é um caminho, e é esse caminho, como Paulo diz, e eu passo a mostrar-vos. Um caminho sobremodo maravilhoso, e esse caminho sobremodo maravilhoso é Jesus Cristo. Sem caminho não há como chegar. Há muitas pessoas que querem chegar sem um caminho, sem uma via. É necessário existir o caminho, é necessário caminhar por esse mesmo caminho, é necessário estar neste caminho. Para quê? Para que cheguemos, para que possamos
vir ao Pai. E vindo ao Pai, ver ao Pai. Ir e ver. Contemplar o Pai. O pedido feito aqui, mostra-nos o Pai. É um pedido correlato com a palavra que Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Algumas versões, como a Septuaginta, a versão grega do Velho Testamento, especialmente da Torá, da lei, é dita assim: mostra-te a ti mesmo, mostra-te a mim. E Deus diz: como? Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo, mas eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando toda a bondade de Deus passa diante de Moisés, há um caminho de bondade, há um caminho até o Senhor, e que Moisés vê este caminho, e vê Deus nesse caminho, e vê as costas de Deus. E Moisés, se vê as costas de Deus, Moisés segue a Deus. Se ver as costas de Deus, Deus vai à frente de Moisés. E Jesus está dizendo algo semelhante a nós, e que Ele nos revelará toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, todo o seu amor. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ele é o caminho que nós devemos seguir. Ele é a verdade que nós devemos crer. Ele é a vida que nós devemos viver. O caminho, a verdade, a vida. Aquilo que devemos seguir, aquele que devemos seguir. A verdade que devemos crer, aquele em quem devemos crer. A vida que devemos viver. Ele é a vida. E Ele veio para que tenhamos vida. E a tenhamos em abundância. Essa verdade não são ideias, não são nem mesmo dogmas. Essa verdade é muito mais do que isto. A nossa verdade tem nome. A nossa verdade é uma pessoa. A nossa verdade tem uma identidade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. É o caminho que eu devo seguir, é a verdade que eu devo crer, é a vida que eu devo viver. Como eu disse, há uma grande ênfase em cima da verdade, em cima da vida e acima de tudo no caminho. Portanto, este caminho, esta verdade, esta vida, poderia ser entendido da seguinte maneira: Jesus dizendo: eu sou o caminho, mas por eu ser o caminho e a verdade, eu sou o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e por eu ser o caminho, por eu ser o caminho verdadeiro, e por eu ser a vida, eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Não sou um caminho morto, sou um caminho vivo, sou um caminho que se manifesta diante de você, vivo, palpável, alcançável, compreensível. Um caminho inviolável. Por quê? Porque é um caminho verdadeiro, um caminho que não existe outro caminho mais reto, mais justo, mais íntegro.
é uma verdade infalível. Por quê? Porque é uma verdade soberana, uma verdade onipotente, uma verdade eterna. E assim, é um caminho, é uma verdade, e é vida. E quanto à vida, é uma vida sem fim, uma vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida abençoada. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Muito mais do que ter abundância na vida, é ter vida em abundância. Porque de que adianta ter abundância na vida e ter escassez de vida? Que proveito alguém terá de toda a abundância que possa ter na vida, se é escassa a sua vida, se a vida escapa dele próprio? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida eterna, porque toda a vida é um sopro de vida, mas a vida que Cristo nos dá não é um sopro de vida. A vida que Cristo nos dá é vida eterna. E o que é a vida eterna? É que te conheçam a ti, único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Crede em mim, crede no Pai. E o que teremos? Teremos vida. Vida em abundância, vida eterna. Mas Jesus, nesse texto, diz algo inquietante, se não perturbador. Ele disse: em verdade, sem sombra de dúvida alguma, verdadeiramente, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e obras maiores farão. Só de dizer as mesmas obras já me inquieta. E quando ele diz obras ainda maiores, o mínimo que eu posso dizer é que eu fico perturbado. Porque como obras maiores? E como obras iguais? Olhe para nós, Senhor, quem somos nós? Nós olhamos para o Senhor e sabemos quem o Senhor é, mas nós, quem somos nós? Como podemos fazer obras maiores? E até mesmo, por que temos que fazer obras maiores, fazer as mesmas obras e obras maiores? Porque cremos nele, porque cremos no Pai, e cremos nele. Crede em mim, crede no Pai, crede ao menos nas mesmas obras. Essa palavra obras pode também ser traduzida como coisas. As coisas, os atos que eu faço, fareis os mesmos atos. Em outras palavras, Jesus disse: se vocês crerem em mim, vocês viverão como eu vivo. Vocês agirão como eu ajo. Vocês obrarão como eu obro. Vocês farão as mesmas coisas que eu faço e coisas maiores farão. Dizem os estudiosos da língua grega que quando Jesus usa essa expressão, ele não estava falando apenas nas dimensões. Muita gente apenas tem uma visão dimensional, a dimensão, o tamanho da obra. Farão obras maiores do que as que eu faço, mas eles também estão falando em maiores, em maior número de obras. Maior número de obras. Vocês não farão essas obras porque vocês são superiores ou maiores do que eu sou. Vocês farão essas obras por um motivo:
porque eu vou para junto do Pai. O que nós temos aqui é uma revelação de Cristo. Cristo se revelando através das obras que ele realizava. Ele mesmo disse: quem vê a mim, vê o Pai. É uma revelação. Vimos a sua glória, que eu já citei e volto a citar. Glória do unigênito do Pai. Mostra-nos a tua glória. Eis que Deus atende a Moisés, mostrando a todos nós a glória de Deus, a glória do unigênito de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E o que nós temos que fazer? Revelar a Cristo. Toda a revelação que estava acontecendo aqui era uma revelação pré-crucificação, pré-morte e pré-ressurreição de Jesus Cristo. E agora, a revelação que virá depois, a segunda etapa, a segunda fase, o mover dessa revelação, será uma revelação pós-cruz, pós-morte, pós-ressurreição de Jesus. Veja que ele mesmo continua falando: eu rogarei ao Pai, versículo 16, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Foi o que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Foi o que ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Por que faremos mais obras? Por que faremos obras até mesmo superiores, obras maiores? Porque não somos nós que operamos, é Ele quem opera tudo em todos. Ele realizará. Cristo em nós é a esperança da glória. E nós devemos compreender que todas essas coisas vêm operar em minha vida, na tua vida, a presença real do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que o mundo creia. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, Jesus diz: para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um. E tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Por quê? Porque eu vou para junto do Pai. Eu vou para junto do Pai. E por causa desta realidade de que eu vou para junto do Pai, vocês farão as mesmas obras que eu faço e obras maiores farão, porque eu saio das minhas limitações, porque Jesus se auto-esvaziou, Jesus se auto-limitou para nos salvar. Ele se sujeitou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para salvar a mim, para salvar a você, e a partir dessa salvação, agora ilimitado, Ele move em nossas vidas o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Deus tem preparado para aqueles que o amam, e nós o amamos. E se me amás, guardareis os meus mandamentos. E como eu guardo os seus mandamentos, como eu guardo a sua palavra, praticando os seus mandamentos, vivendo a sua palavra. Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, e eu caminho por esse caminho, e eu creio nessa verdade, e eu vivo
essa vida que o Senhor nos dá, essa vida que o Senhor nos concede. Eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido ao Senhor. Nós realmente não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis, e Ele pedirá de acordo com a vontade do Senhor. Mas eu tenho pedido a Deus, eu quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença. É a presença do Senhor que faz toda a diferença. Eu quero a Tua presença seja tão real, tão densa, tão absoluta, que você se sinta debaixo do peso da glória. Você sabe o que é sentir o peso da glória? Sabe, eu tenho pedido a Deus a atmosfera densa da glória de Deus em todas as nossas ministrações. Eu quero que eu e você sintamos a presença real do Senhor. Eu quero que você diga: alguém me tocou. Eu quero que você sinta: alguém me abraçou. Eu quero que você ouça, não a voz de quem prega ou a voz de quem ministra, mas você ouça a doce, a poderosa, a grandiosa, a gloriosa voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te chamando pelo teu próprio nome. A presença real, a presença verdadeira, a presença completa, a presença absoluta, a presença do Senhor em nosso meio. É a presença dEle que faz toda a diferença. Mas se pedirdes algo em meu nome, se pedirdes algo em meu nome, eu creio que porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, porque Ele é a vida, porque ninguém vem ao Pai senão através dEle. É que quando nós pedimos, e pedimos no nome dEle, pela autoridade do nome dEle, as coisas acontecem, as coisas se realizam. Eu creio nisso. Mas eu creio em algo que tem mexido dentro do meu espírito. Porque Jesus disse: se vocês pedirem algo em meu nome, algo em meu nome. Me diz uma coisa: se eu pedisse algo em teu nome, há dois entendimentos sobre pedir algo em teu nome: confiado no teu nome e pedir em teu lugar. Você concorda comigo? Eu posso pedir algo em teu nome, confiado no teu nome. O teu nome me recomenda. A pessoa me atende, não por causa de mim mesmo, mas por tua causa. Eu estou pedindo em teu nome. Mas eu posso também pedir em teu nome. E eu não estou pedindo em teu nome, pedindo a minha vontade, o meu desejo. Eu não estou pedindo para mim, mas eu estou pedindo em teu nome. Eu estou pedindo para você. E no orar nós usamos muito a primeira interpretação. Nós pedimos muito confiados no nome de Jesus, e que está totalmente certo. Totalmente certo. Senhor, não por minha causa, não pelos meus méritos, pelos méritos de Cristo, na autoridade da pessoa de Cristo, na autoridade do nome de Cristo, nome esse que está acima de todo nome, eu oro agora, nome que toda boca confessará, diante dele todo joelho se dobrará, todo confessará que Jesus Cristo
é o Senhor, é neste nome que eu agora peço, confiado, totalmente na autoridade do teu nome. É por causa do teu nome que as portas se abrem, que as portas se fecham, que o milagre acontece, que os mortos se levantam. Tudo isso é por causa do teu nome. Não é o meu nome, é o teu nome. A Deus seja a glória. Mas quando eu peço em teu nome, eu também tenho que saber qual é a tua vontade. Qual é o teu pedido? Para que eu peça no teu nome o que o Senhor quer. E quando eu começo a orar nesse nível de oração, que não é mais a minha petição, mas veja, é a petição do Filho ao próprio Pai, sendo feita por nós. O que você acha que vai acontecer? Coisas maiores acontecerão, não porque sou eu, mas porque eu peço no nome dele. Deixe-me colocar de uma outra maneira que Deus tocou na minha vida e revolucionou a minha vida de oração, que mexeu comigo, e eu espero que mexa com você, tanto quanto mexeu comigo. Meu filho, enquanto eu estava neste mundo, como se eu ouvisse o Senhor falar comigo, eu orava. Neste mundo, eu pedia ao Pai, neste mundo, mas eu vou para junto do Pai. E eu preciso que agora você ore no meu nome ao Pai. Eu já não estou neste mundo para orar neste mundo como eu orava em carne neste mundo, mas agora você está neste mundo e você tem que orar no meu lugar neste mundo. Isso mexeu comigo. Eu não sei se mexe com você, mas comigo mexeu. Você tem que orar o que eu estaria orando neste mundo, orar em meu nome, orar a minha vontade, fazer as minhas petições ao Pai. De repente, aquele versículo bíblico que diz: se orarmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve, que é um versículo também que tem dupla interpretação. A primeira delas é: Ele nos atende segundo a sua vontade. Vontade essa que é boa, vontade essa que é agradável, vontade esta que é perfeita. Mas Ele nos atende segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade, mas segundo a sua vontade, que é superior à minha vontade. Tem muita gente querendo mudar a vontade de Deus. Tem gente até mesmo pregando sobre mudar a vontade de Deus. Convença a Deus, mude a vontade de Deus. Até se apoiam em certos textos bíblicos, mas a vontade de Deus é soberana. E deixe-me dizer uma coisa sobre os planos de Deus. Você nunca conseguirá melhorar os planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. E se você tentar mudar a perfeição, o máximo que você vai conseguir é a imperfeição. Então nós precisamos nos submeter. Eu não estou dizendo que você não possa fazer conhecido diante de Deus as suas necessidades. A Bíblia diz: fazei conhecida diante de Deus todas as vossas necessidades. Eu não estou dizendo que você não possa
pedir ao Senhor segundo o que é a tua vontade. Eu estou dizendo que você tem que aprender com Cristo, que disse: no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E que a grande oração que Ele nos ensinou a orar é: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Revela-me a tua vontade. Eu quero orar nesta vida o que Jesus estaria orando nessa vida. Foi isso que mexeu com o meu coração, em meu nome. Pedindo no lugar de Cristo, Senhor, eu me atrevo. E aqui nesse lugar de oração, eu peço, nesse lugar de oração, eu estou pedindo ao Senhor, se Cristo aqui estivesse, eu estaria ao lado dele, orando, dizendo amém à oração de Jesus. Cristo chamou os seus discípulos ao Getsêmani, ao lugar de oração, era o lugar costumeiro de Jesus, de orar. E ele disse: ficai comigo, orai comigo, permanecei comigo. E os discípulos dormiram. E nós deveríamos aprender a estar com Cristo em oração. Senhor, tua presença está aqui. E eu não quero orar simplesmente os meus pedidos. Eu tenho pedidos. Eu sei que você tem pedidos. Eu tenho coisas minhas que eu desejo. Eu sei que você tem coisas suas que você deseja. Mas eu quero chegar ao Senhor, eu quero dizer qual a oração que o Senhor faria. E quando nós começarmos a orar, a oração que Cristo faria, meus irmãos, nós veremos coisas iguais, as mesmas obras começarem a acontecer. E nós veremos coisas ainda maiores começarem a acontecer, porque é Ele quem opera tudo em todos, visando um fim proveitoso. Senhor, de fato, nós queremos pedir o que os discípulos pediram: ensina-nos a orar, para que façamos as mesmas obras que o Senhor fez, e obras maiores venhamos a fazer. Você que nos ouve e que tem perguntado e tem procurado qual o caminho, como chegarei ao Pai, como chegarei a Deus? Só há um caminho, não há outro caminho. Se estão te apontando outros caminhos não são caminhos, são desvios. Vão te tirar da rota certa. Só há um caminho, Ele é Jesus, e nós te convidamos a aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus Cristo entra nessa vida, que hoje, Senhor, apenas vê este caminho, que não é uma religião, que não é uma denominação, que não é uma ideia, que não é, ó Senhor, uma visão, que é uma pessoa, que é o próprio Deus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. É nesse caminho que você deve andar, é nessa verdade que você deve crer, é nesta vida que você deve viver. Nós abençoamos essa vida, no nome de Jesus Cristo. Mas nós mesmos, Senhor, queremos hoje aqui tomar para nós, Senhor, essa responsabilidade de orar no nome de Jesus Cristo. Mostra-nos a tua vontade. Queremos orar
como Cristo orava. Ensina-nos a orar. Queremos, de fato, colocar as nossas necessidades, as nossas petições. Podemos. Dá-nos o pão. E o pão de cada dia. Mas, ó Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a orarmos segundo o coração de Cristo. A orarmos a oração que Jesus faria. Dá-nos este dom. Quando orarmos por alguém, oremos como Jesus oraria por esse alguém. E aí, os milagres acontecerão. Quando orarmos pela igreja, oraremos como Jesus oraria pela igreja. E aí, as maravilhas acontecerão. Quando orarmos por esse mundo, oraremos como o Senhor oraria por esse mundo. E aí os prodígios acontecerão. E faremos as mesmas obras. E obras maiores faremos, para que o Filho seja glorificado no Pai e o Pai seja glorificado no Filho. A palavra do Senhor nos diz: examine-se